Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Seja bem-vindo. Aqui é o nosso espaço privilegiado de quem faz história hoje, que tocam vidas, que transformam a sociedade, que geram resultados extraordinários e que nos ajudam, né, nessa busca de sentido, a busca do propósito para as nossas vidas. É isso aí. Irmão, prometo que hoje eu vou me atentar a perguntas rápidas e objetivas, porque quando eu vi o currículo da entrevistada, é basicamente 1h30 lendo o currículo. Sim. Então... Eu vou ler. Eu vou precisar ler. E eu já passo a palavra para você e hoje eu quero só aprender. Vamos lá. A gente vai falar hoje, na verdade, de um conjunto de legados aqui, né? Bom, a gente tem o prazer de receber no Legando Podcast Gigi Cavalieri. E eu vou fazer questão de ler hoje. Bom, a Gigi é uma renomada líder empresarial e ela é defensora da integração dos valores cristãos com o mundo corporativo. É atualmente presidente do Conselho da Uniapac, a DCE, para a América Latina, e ex-diretora da DCE no estado de São Paulo. Atua na promoção de uma economia ética e humana e ela é inspirada em iniciativas como a Economia de Francisco. Vamos falar um pouquinho sobre a Economia de Francisco, entender o que é esse termo aqui, é muito legal. A Gigi também ela é fundadora e presidente do Instituto Polaris. Esse instituto ele é focado na formação de jovens e no combate à pobreza e conselheira em organizações como a CIEE, ISA-SA, é isso? E Trimar, onde também tem uma posição de acionista. Com a formação em serviço social pela PUC São Paulo e MBA de gestão de negócios na FGV, Gigi combina mais de 25 anos de experiência em governança corporativa com compromisso profundo e impacto social. Sua trajetória é marcada pela liderança estratégica e pela defesa de uma economia que privilegia a dignidade da pessoa humana. Olha só que legal. Que prazer poder te receber aqui. Seja bem-vinda, Gigi. Muito obrigada. Não precisava, porque eu falo, currículo qualquer um foi. Você põe no papel, o papel aceita tudo, né? A gente tem mais é que ser, né? Obrigada pelo convite, Kleber e Elton, pela oportunidade de compartilhar com vocês. Acho que, vamos ver quem é que vai aprender mais com quem, né, Kleber? Acho que aqui é uma troca, é um aprendizado. A vida é um aprendizado constante, né? E entre nós a gente vai... tomando conhecimento através dessas experiências do trabalho de cada um. É isso. Ela falou sobre o currículo, né? E no papel isso é fato, mas vocês vão perceber no decorrer do programa que cada pergunta feita, o currículo ele vai sair do papel e vai se transformar em muito conteúdo bom. Fica à vontade, amigo, para fazer a primeira pergunta. Faz aquela pergunta aquela tradicional do início. Então tá bom. A gente brinca porque eu sempre gosto de perguntar para todos os nossos convidados, quem é a Gigi? Bom, Gigi, aí você estava falando de currículo, de tempo e tal. Quando a gente estava aqui nos bastidores, né, eu tenho 9 irmãos. Então, se for para falar de vida, é começar lá atrás dos irmãos, né? Papai e mamãe eram de Minas e vieram para São Paulo a serviço. Papai veio a serviço, casou-se com a filha do dono da empresa. E aí, quando a gente hoje vê isso, né, pensava que iam para onde? Vai para o escritório, né? A filha do dono, né? Pô, bacana. Não, foram para um acampamento de construção de estrada de ferro. Num acampamento mesmo, a casa de chão de terra batido. E foi lá que minha segunda irmã nasceu em Jacareí, porque o acampamento era ali perto, era a remodelação do canal ferroviário São Paulo-Rio. Papai sempre foi um apaixonado com ferrovias, e ele tinha, naquela época, eram 2.000 pessoas dentro do acampamento, onde se fazia a medição dos trechos a cavalo. Então, o negócio era rude mesmo, né? E aí, depois, acabou esse trabalho, vieram para São Paulo, moraram um tempo no Rio, onde nasceu mais um irmão, e depois vieram para São Paulo, e aí o resto dos irmãos nasceram aqui. Então, nós somos 9, são 3 mulheres e 6 homens.
esse ambiente masculino, que é o ambiente empresarial predominantemente masculino, para mim nunca fez a menor importância, porque eram as minhas 2 irmãs mais velhas, os 3 irmãos, eu e mais 3 irmãos. Então, eu estava ali no meio, tendo que me acotovelar ali para poder defender o espaço, né? E era tipo assim, me dá uma bala? Não vou dar porque você pediu. Aí, na próxima, não vou pedir, né? Porque ele vai me dar. Pô, você não me deu nenhuma, mas você não pediu. Então, sabe aquela que você vai aprendendo ali como é que vai organizando para poder ir conquistando as coisas, né? E depois me casei nova. Casei, eu estava no final do 2º ano da faculdade, eu fiz serviço social na PUC, e no final, quando eu me formei, aí tive a primeira filha no último ano da faculdade, então não sabia se amamentava, se fazia estágio, se fazia TCC, é uma loucura. E no final do curso, quando me graduei, eu já estava grávida da 2ª. Nossa. Então, são 4 filhos, e aí inverteu um pouco, são 3 meninas e um menino, e hoje com 6 netos, que também inverteu, porque são 5 meninos e uma menina. Então, a família vai indo assim. Então, esta é a minha relação familiar, que eu acho que é o primeiro que a gente tem que ter, que é de onde vem a nossa base, né, de valores, de toda a referência. Uma família muito religiosa dos 2 lados, com uma espiritualidade muito forte, ao início das refeições rezar, missa, papai e mamãe, é uma coisa assim muito incrível, porque os 2 eram de missa e comunhão diária. Papai e mamãe, até morrerem. Então, era um testemunho para a gente, né, de vida. E eu achei os diários da mamãe outro dia, os 2 faleceram, foram longevos. Papai morreu com 98, mamãe com 96, então foram bem, né? Até brincava com meu neto outro dia, eu falei, quando eu não estiver mais aqui, você precisa saber fazer as coisas. Sim. Ele falou, com a saúde que você tem, você vai viver mais de 100, vó. Que quando você pega ali há 40 anos atrás, mais ou menos, 30 anos atrás, a média era de 65... Menos, 60, menos, né? Até menos, Tem né? Tem um tio nosso que escreveu um livro muito bonito, chama A Bênção ao Meu Pai, e contando a história da família. Gente, 40, 50 anos, todo mundo estava morrendo já. Sim. Então, tinha que casar cedo, ter filho cedo. Acho que por isso que eu fiquei com esse trauma, né? Casei cedo, tive filho cedo. Porque não tinha tempo, morriam muito cedo mesmo. A medicina não estava tão adiantada, e eu acho que os recursos também, em geral, né, não tinha tanto conhecimento. E as pessoas também não se cuidavam tanto, né? A parte de alimentação, não tinha essa preocupação que vocês têm hoje até, né? Com alguns... Né? A gente brinca que o pessoal... Eu tenho um amigo que ele fala assim, o Kleber tem uns aditivos bons aí. Com esses aditivos a gente não tinha, né? Aliás, nem antigamente. É uma novidade, né? Uma coisa recente aí, que traz um benefício muito bom, né? Fala-se muito da alimentação, que era mais saudável, realmente tinha mais acesso à alimentação mais saudável. Só que não é só alimentação, né? Não tinha, a alimentação não era tão processada feito é hoje, né? Mas o papai falava muito, era engraçado que às vezes a gente falava, não, pai, deixa que eu vou lá. Ele falou, não, faz parte da minha academia. Então, que ele fala, a gente, antigamente, né, abria portão, né? Você levantava para poder telefonar, né? Porque o telefone não ficava no bolso, né? O telefone ficava no móvel. Então, você tinha que levantar, você tinha que caminhar. E hoje, a vida se tornou muito mais sedentária. Então, por isso, a gente tem que suplementar ou tem que tomar mais cuidado com a alimentação e com a atividade física também, para poder viver até os 100, se quiser. Você falou que os seus pais, eles eram de Minas, mas você nasceu em Minas ou em São Paulo? Não, eu fui da turma que nasceu em São Paulo. Lá em Minas não nasceu nenhum filho, nasceram em São Paulo e no Rio. Em Minas, os dois eram de lá, ninguém nasceu lá. Ninguém nasceu, né? Os dois nasceram. Eles sempre estavam trabalhando, Estavam trabalhando, mas nasceram aqui. Depois, papai e mamãe vieram para São Paulo. Vieram do Rio, depois para São Paulo, e aí acabaram ficando aqui. Que lugar de São Paulo? De São Paulo. São Paulo. São Paulo. E aí que o pessoal fala, mas por que você fala desse jeito? Eu falei, porque a família, um pedaço era do Rio, outro pedaço era de Minas. E aí passava férias para um canto, férias para o outro. Natal, a gente tinha os combinados, né? O Natal era na casa da família do papai e outro Natal na família da mamãe. Natal da família da mamãe no Rio de Janeiro. Natal na família do papai em Minas Gerais. Então a gente, férias, tinha a estância de férias garantida, né? Sim, ou no Rio ou em Minas. E eu acho bacana, e eu acho lindo as pessoas que ainda falam papai e mamãe.
Ah, muito bom. Eu acho lindo. As pessoas falam, não, mas você tem que ser mãe, pai. Eu falei, não, eu gosto de papai e mamãe. Eu até brinco com o meu pequeno, papai chegou. Aí ele tem hora que ele fala pai, aí eu fico todo bobo quando ele fala papai, papai. Aí eu acho legal. A gente tinha essa coisa do... que eu falo que era uma coisa assim de respeito com os dois, mas um respeito muito carinhoso, né? Eu falo que muitas pessoas, inclusive, conheceram Deus, a religião, a espiritualidade pela dor, e nós conhecemos pelo amor. Então, isso é um grande privilégio, né? Sim. Então, falando de legado, né, que é daqui, sim, né, o tema daqui, eu acho que é uma responsabilidade nossa muito grande, porque foi um privilégio nosso, sim, né, ter conhecido Deus pelo amor, não num momento de dor, de sofrimento, né, de uma dificuldade, né? O nosso foi pelo carinho mesmo do papai e da mamãe. Eu me lembro, no mês de maio, tinha um móvel em casa que tinha uma lamparinazinha, e a lamparina no mês de maio ficava acesa durante o mês todo. Então, isso tudo são símbolos que nos remetem e que eu acho que a gente acabou hoje não utilizando muito isso para as novas gerações. Né? Não é uma adoração, mas é uma lembrança. Né? Então, quando você tem um crucifixo, você se recorda, você não está adorando aquele crucifixo, você não está adorando uma Nossa Senhora que você tem, uma Santa Rita, uma coisa assim, mas aquilo te remete, a hora que você lembra, você fala, puxa, muito obrigada, né? Você faz... É igual quando a gente tem fotografia, né? Tem porta-retrato em casa, sim, né? Então, sim, você adora a fotografia? Não, mas te remete a, puxa, que saudade desse momento, sim, desse tempo. Sim. Então, esses símbolos nos fazem remeter ao agradecimento, né? Por tantos benefícios e por tudo que as oportunidades que a gente tem, sim, na vida. E como é importante, né? Porque essas referências, elas vão delineando, ajudando a delinear a nossa vida, ajudando a delinear aquilo que nós vamos construir, né, ao longo da nossa passagem, da nossa existência aqui. E aproveitando, eu já te faço uma pergunta. Bom, a gente percebe na sua trajetória essas duas características muito fortes, né? Tanto na sua formação acadêmica, que tem serviço social, por um lado, inclusive duas grandes instituições, né? A USP aqui a FGV mais na parte de business. Também na vida prática, né? Essa doação, essa entrega nesses institutos, nessas associações que tem uma pegada muito forte social e, ao mesmo tempo, também dentro de business, né? Até em relação às empresas que você é acionista. Como é isso, né? De onde vem essa experiência? Como é viver isso na prática? Porque tem muita gente que manifesta o desejo de querer unir essas duas realidades. E mais, a parte social é uma parte muito fundamentada na ética cristã, né? Não é só o social pelo social, tem um fundamento cristão. Como é viver isso na prática? A gente, de novo, né, vem da parte do legado. Eu me lembro muito quando a gente era pequeno, eu nasci na Avenida Rebouças, 2729, né? Hoje não tem mais a casa, mas a Rebouças era linda, era uma avenida bonita, não tinha marginal naquela época, lógico, os caminhões passavam todos na frente de casa, era um barulho danado, mas era linda, porque ela tinha um canteiro central enorme, com duas fileiras de árvores de jacarandá paulista. Era super bonita, a casa era bonita e tal. E eu me lembro, naquela ocasião, que o papai e a mamãe já faziam um cuidado com esse social. Então, eles faziam parte da UAF, que era a Organização de Auxílio Fraterno. E acolhiam as pessoas, já eram naquela época as pessoas mais necessitadas, pessoas de rua. Eu me lembro dos meus irmãos, a gente tinha uma Kombi, lógico, que era o carro que cabia todo mundo, né? Eles saíam à noite, às vezes, já para levar. São Paulo, hoje, por exemplo, estava frio, mas São Paulo mudou muito o clima, né? Sim. Fazia muito frio, uma garoa, aquela coisa, né? Minha mãe conta que quando ela chegou, ela veio da Bahia, quando ela chegou, às vezes não conseguia tomar banho porque a água da caixa d'água estava congelada. Fazia Aí muito tinha que pegar frio. Em algum lugar para esquentar para conseguir tomar banho. Isso em 1975. São Paulo mudou o clima do mundo, né? Mudou, sim, mas São Paulo era muito mais fresco, né? Então saíam à noite, botavam lanches, preparavam café, chocolate e saíam à noite pelo centro da cidade para levar alimentação para as pessoas. Então já era cobertor, já era uma coisa assim que
eu não sei muito aonde vinha isso, sabe? Porque papai e a mamãe eram pessoas assim muito inspiradas em cuidados, tanto na parte empresarial quanto na parte social. Então, por exemplo, a mamãe, em uma época, falou, vamos fazer, a gente mudando o foco, né? Nós temos somos uma família empresária, a Zamar tem quase 100 anos. Então, tem aí um período muito bonito de trabalho, de cuidado, de responsabilidade social, empresarial. E a mamãe falou, e quem começou a Zamar foi o meu avô com 2 cunhados, por inspiração da minha bisavó, que a minha bisavó via os 3 trabalhando e tal, não sei o quê, e falava, vocês são complementares, vocês têm perfil complementar, unam-se e vão trabalhar juntos, que um vai ajudar o outro, vão trabalhar. E eles aí se juntaram, e a Zamar é a inicial do nome dos 3, Alberto Soares, Amintas Moraes e Antônio Ribeiro. E começaram na parte de infraestrutura, de trabalho e tal. Então, a nossa empresa, né, que a gente, quando fala de sucessão empresarial, né, que é uma coisa muito importante de cuidado e tal, imagina que na segunda geração já eram 22. Então, quando o pessoal fala, é difícil a sucessão, eu falei, não, vocês não sabem o que é difícil. Organizar. A progressão aritmética aqui. Muito, né? Hoje é quase 300 na terceira geração. Então, porque começaram com 3, né? Sim. E aí, cada um foi casando, o pessoal foi aumentando e acabou perdendo muito contato. Falei, vamos fazer um encontro da família. Fazer um encontro da família Zamar. Aí arranjamos um local lá em Minas e tal, que é um espaço que precisava ser um espaço grande, e fomos e fizemos. Então, nós tínhamos crachá, os crachás com cores diferentes dos 3 ramos da família, para você saber, do Moraes, do Soares, para poder ir Ribeiro, para poder olhar e falar, esse é verde, é Ribeiro, aquele amarelo é Moraes, o vermelho é Soares, né? E aí, então, o nome dos pais, né? E o seu nome, para poder você saber. E nisso, nós todos nos conhecemos, os primos, filhos dos primos da minha mãe, a gente sabe quem é. Então, foi uma sacada muito bacana, né? Para poder juntar quem era da empresa, você criar um desejo de conhecimento sobre o que era a empresa e saber, olha, você vai ser acionista disso daqui, você precisa se preparar. E aí um tio nosso resolveu também preparar, falou, olha, então nós vamos fazer o encontro da terceira geração. E começaram a preparar a terceira geração para a sucessão deles. E aí com regras, com tudo, e eram encontros em hotel, no final de semana, os primos todos, mas também com uma parte de formação acadêmica, chamamos Fundação Dom Cabral para ajudar, algumas empresas para preparar a sucessão. Então, eles sempre tiveram assim, muita inspiração mesmo para poder trabalhar com tudo isso. Que legal. Então, juntar essa parte social com a parte... Porque aí tem um social, que você fala do social, né? Vamos fazer um social, né? Que já era o da família, que era esse social, com o social de um olhar social, que é o olhar do serviço social, mas que também precisa de uma formação mais forte, que aí foi quando eu fui fazer o MBA, que eu fui fazer um MBA em projetos para poder estruturar toda a ação do social. E depois fui fazer o IBGC também, um curso de governança corporativa, né, que é o Instituto, eu sou certificada pelo IBGC, para poder trabalhar nos conselhos também das empresas com bagagem, né? Falar com critério para poder aconselhar dentro das empresas. Então, esse trabalho, dessa visão, e quando você falou, Elton, da parte de percepção, é muito importante, porque muitas vezes as pessoas, você fala, pô, esse cara aí não faz nada, não sei o quê. Nunca ninguém chegou para ele e falou, olha, quem sabe se você pega esse copo aqui e põe menos água, porque aí a hora que você for tomar, ele não vai ficar perigoso para derramar. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, nós, né, que tivemos essa oportunidade de conhecer este lado, inspirar os outros, né? Levar isso para as outras pessoas e não ficar no julgamento e falar, putz, o cara é um asno, não faz nada, olha aí. Pô, nunca ninguém falou, né? Hoje a pessoa comentando, mas o cara é bruto e tal. Ele procurou saber por que ele é bruto, como é que foi a infância dele, né? Onde que ele morou. O pai chegava bêbado em casa, espancava a mãe, né? Então,
Poxa, e essa é a história, e é essa referência que muitas vezes as pessoas têm. Sim. E a atitude é com base nisso. Então, não dá para partir do julgamento, senão, se você não sentar no lugar, se você não calçar o sapato do outro, né? Sim. E, então, nesse caminho todo, o papai foi um dos fundadores da ADCL, era que a gente fala, né? O papai é o agregado na família da mamãe, porque Sim. a empresa era da família da minha mãe. Ah, entendi. E aí, eu ia perguntar isso mesmo. Pois é, a empresa é da família da minha mãe. Deixa eu só fazer um comentário antes de você avançar, porque ela falou dos crachás e eu fiquei até lamentando um pouco que foi uma solução muito boa, mas acabou quebrando aquela cultura do mineiro de chegar e falar assim, você é filho de quem? É filho de quem? Aí já tinha que até você chegar na árvore genealógica, o filho de quem, já tinha acabado o encontro. Então era melhor você já olhar e que você já sabia, né? Já ficava ali dando a coisa. Eu queria dar só uma contribuição nisso que a Gigi falou, que eu achei muito importante, que eu escutei do Lázaro, que foi o CEO durante muito tempo do Grupo Silvio Santos, né? Ele falou assim, ó, sabe qual que é o problema hoje das contratações das pessoas? As pessoas não deixam bem detalhado o que a pessoa tem que fazer. Então ele falou assim, na minha empresa, tudo é papel impresso na mesa com tudo o que a pessoa tem que fazer. Não é porque está no currículo que ele sabe o que tem que fazer. Então é o seguinte, você veio ser contratado para limpar o chão. Então é o seguinte, tá aqui o papel, você vai limpar o chão assim, 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 tal hora, tá tudo impresso. Sim. Então esse fato de, às vezes, que a Gigi falou, pô, essa pessoa é um encostado, não sei. Mas será que teve alguém ali que tomou a iniciativa, que olhou com um olhar de piedade para essa pessoa e falou assim, ó, vem cá, você tem dificuldade? Eu quero te ajudar. Hoje, você tem alguma habilidade? Não? Então vamos desenvolver e começar. O que você gosta de fazer? O que seu pai e sua mãe te ensinou? O que seu pai e sua mãe era no passado? E aí você começar a dar uma formação humana mesmo e falar assim, ó, tá aqui. É isso que você precisa fazer. Eu penso até, devolvendo a palavra, eu penso que na questão da sucessão seja um desafio ainda maior, né? Até mesmo pelo que a gente acompanha nas empresas familiares que nós atendemos, porque tem uma certa garantia da pessoa já naquela posição. Em muitos casos, sim. E aí... depende-se muito do interesse da pessoa que está assumindo o compromisso ali, o desafio. Só que depende também da capacidade do próprio gestor, do próprio empresário, né, de saber direcionar bem. De uma forma geral é isso. Eu tenho que saber delegar. Ou até uma imposição do próprio pai, do próprio... da mãe ou do pai. Olha, você vai ser o meu sucessor, você não tem escolha. A gente tem quantos anos para falar sobre esse tema? Porque é um tema... Primeiro a gente começa na questão da comunicação, né? Que a comunicação, quando eu falo para você, de repente... desculpa. Quando a gente fala aqui, ainda bem que não foi o copo d'água, né? Quando eu falo para você, faz um balanço para mim. O cara que é mais da área econômica, ele vai fazer um balanço. Né, um balanço patrimonial. O cara que é da área de arquitetura, ele vai fazer um balanço para balançar. Então, e aí, o outro que também é da área de arquitetura vai fazer um balanço todo sofisticado. Quer dizer, então, quando você fala, a questão da comunicação é uma coisa muito importante, porque muitas vezes as pessoas... A mamãe, às vezes, falava, né? Uma ajudante lá de casa e tal, coloque no Tupperware. Eu falava, mãe, você acha que ela percebeu o que é Tupperware? Num potinho de plástico, entendeu? Porque é lógico, é o universo, é aquilo que faz parte do universo. Então, a questão da comunicação e do cuidado, do interesse de o que você sabe, né? Porque muitas vezes a gente também fica com essa prepotência de que eu é que sei. Então, a questão da liderança está muito ligada à escuta também, à percepção. Foi-se o tempo que você falava para uma pessoa, quando você chegar aqui na empresa, você pendura a sua vida lá fora. Aqui você larga os seus problemas lá e entra. Como se isso fosse possível.
Como é que você faz para poder largar, sei lá, um pai, uma mãe que está com uma criança doente em casa ou que tem um filho drogado? Como é que larga esse problema lá fora e vem trabalhar feliz da vida, aí na saída ele pega de novo? Não existe isso. Então, o quanto que a gente também, dentro das nossas empresas, conhece as pessoas que estão conosco, né? Quem são essas pessoas? Ou na parte de remuneração. Eu tive esses dias num evento que eu falava, gente, como é possível o gap salarial, o CEO, ou o bambambam lá de cima, ganhar 600 vezes mais do que um outro lá de baixo? Por que isso? Tudo bem, ele tem uma responsabilidade, mas 600 vezes? Experimenta a pessoa que limpa lá o banheiro, faltar 2 semanas para você ver se vai ficar bacana. Experimenta não ter um caminhão de lixo recolhendo lixo. Então, quer dizer, essa percepção do valor do trabalho, né, de cada um, da importância do trabalho e da dignidade, né? Porque eu acho que a gente também perdeu muito isso. Eu me lembro uma época, eu estava trabalhando, eu sempre trabalhei muito, mesmo hoje. O pessoal fica brincando. Outro dia eu falei, você vai? Não, vou de trem. Hã? Eu vou de trem, mas você não anda só de avião? Eu falei, com certeza. Não, gente, eu ando de trem, eu vou nas comunidades, porque eu acho que faz parte de você conhecer, de você ver a realidade da pessoa, você olhar, e eu acho que inclusive dentro da parte governamental, porque você senta lá em cima e você só tem informação daqui. Essa informação vai chegar para você de acordo com o interesse de quem está te passando. Então, você perde essa realidade. Então, esse contato, esse dia a dia, de ver, de estar com as pessoas, de entender as dificuldades de cada um, faz com que você consiga ter uma percepção, né, de quem você está liderando de uma maneira diferente. Sim, porque o cara fala, pô, se interessou por mim, né? Eu não sou um número. E muitas ideias que vêm, não sei se vocês já ouviram falar, uma fábrica de pasta de dente, que eles estavam tendo muito problema, que as caixas de pasta de dente muitas vezes vinham sem o tubo da pasta de dente. Sim. Aí, pô, como resolver e tal, não sei o quê, compraram uma máquina XYZ maravilhosa, uma fortuna e tal, puseram lá. Aí um dia lá, o superintendente circulando, a máquina encostada no canto. Máquina, vocês não estão usando a máquina? Não. Mas melhorou muito, a gente não está tendo reclamação. Não, essa máquina é muito complicada, sabe o quê? A gente botou um ventilador aqui e a caixa vazia voava. Simples assim. E por que ele, antes de comprar a máquina XYZ, por que ele não reuniu quem estava ali no dia a dia para poder perguntar o que poderia ser feito? Sim. Então, essa escuta ativa que vocês estavam falando também é muito importante. Que os japoneses chamam de gemba, né? Vai onde o negócio acontece, pergunta o porquê, veja o que está acontecendo ali. E aí eu queria até destacar uma questão que você trouxe aqui. A gente já aprofundou nessa questão da liderança cristã, que é algo que me toca muito, que é essa definição dos salários. Então, o que a gente vê bastante? Qual é o piso? A gente precisa contratar, a gente precisa criar essa vaga. Tá, mas qual que é o piso salarial dessa vaga? O cara tem que pagar pelo menos 1.400 e pouco, que eu acho que é o que está o salário mínimo. O que é a convenção disso sobre esse salário? E aí você percebe que vai sempre empurrando para baixo. E, claro, a gente entende que até mesmo dependendo da estrutura da empresa, a quantidade de funções e tudo mais, dificuldades, precisa-se sim fazer escolha por salários com valores mais baixos. Agora, qual é a base que se usa para isso, né, Gigi? Porque assim, a base pode ser a sustentabilidade do negócio, até mesmo para poder dar a oportunidade para as pessoas, ainda que seja um salário mais baixo, ou a base é a ganância, a avareza para fazer sobrar mais na última linha, porque você precisa colocar mais dinheiro dentro do seu caixa. São escolhas. A gente não está aqui julgando ninguém. Mas do ponto de vista cristão, nos aponta algo diferente. Tá bom, você vai olhar para o piso, você vai olhar para o que a convenção diz, mas por que você não olha também para os estudos econômicos que dizem qual é o mínimo que uma pessoa precisa ganhar para ter dignidade,
para dar dignidade para a família dela, que com certeza não é o salário mínimo. A gente tem aí, você começa com a parte de quando você, vamos pegar a parte de empreender, né? Quando você vai empreender, você tem o que você vai fazer. Então, você tem que empreender, produzir bons produtos, né? Então, você tem uma preocupação ambiental, uma preocupação de sustentabilidade, você tem que ter pessoas que sejam pessoas, acolher essas pessoas dentro do seu espaço, né? E aí você sim, quando a gente fala do vestir a camisa, né, é muito isso, você convidar pessoas que têm um propósito igual ao seu, para que façam aquilo crescer. E aí, muitas vezes, a gente vê que pessoas realmente não têm, assim, lógico, ela tem que ter o padrão da dignidade, né? Que eu acho que a primeira responsabilidade é essa, né? Você conseguir dar dignidade às pessoas e às famílias. E quando as empresas ou que falam, mandei o Kleber embora. Cara, você não mandou o Kleber embora, você impactou na esposa dele, na mãe, que muitas vezes é dependente dele, das crianças, o impacto é muito maior. Você fez ele romper vínculos ali sociais, porque perde, você passa mais tempo na empresa lógico, do que... você já perdeu a relação, passa a ser a relação dentro da empresa, né? Então, isso tudo, às vezes, não é levado em consideração. Por isso que eu falo a importância de nós, né, que temos essa consciência, fazer chegar, porque quando você coloca, a gente tem um grupo, um programa, né, da DCE, que vocês conhecem, que é uma empresa com valores. A DCE é o nome, né, a tradução, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que vocês conhecem, que fazem parte e tudo. A DCE ela começou na Bélgica, em 1932, então ela está aí com quase centenária também. E muito preocupada naquela ocasião, da Revolução Industrial. Então, os empresários cristãos, católicos, né, falaram, puxa, o que vai ser? A máquina vai tomar o espaço, vai ocupar o espaço do trabalhador, igualzinho a gente está vivendo hoje com a inteligência artificial. Sim. Então, você vê como a coisa é dialética, ela vai e volta. E aí, com Hero Novaro e tudo mais, e foi se disseminando. Hoje tem em 40 países, né, no Brasil, em vários estados, Minas, São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília, com núcleos onde a gente tem encontros que chama Empresa com Valores. E nesses programas de Empresa com Valores, você reúne 10, 15 lideranças, né, para conversar sobre o dia a dia das empresas, das dificuldades, que muitas vezes o líder é solitário. Ele fala, mas com quem que eu vou? Eu estou com um problema dentro da minha empresa. Com quem que eu vou me consultar? O problema está aqui, é essa pessoa. Eu vou falar com ela depois, mas primeiro eu preciso ouvir uma terceira opinião e tal. Então, é uma troca de conhecimento pautado no ensinamento social da igreja, né, nos livros da igreja, nas encíclicas, todo o material que a gente não inventa nada, a gente se apoia nos documentos da igreja para viver no dia a dia empresarial. Porque de que adianta você ter o conhecimento se você não aplica? Então, muitas vezes, vai à missa aos domingos, bonitinho, chega segunda-feira e fala, cara, agora não, hein? Agora aqui é comigo. Aquilo é lá para a igreja. Negócio é negócio. Aquilo é lá para a igreja, aqui é outra coisa, né? Não misture a religião com o meu negócio. Com o business. Então, aí o que a gente vê também bastante na cultura do brasileiro é assim, você quer ser empresário? Sim, quero ser empresário. Pra quê? Não, quero prosperar muito, ganhar muito dinheiro e ajudar aos outros. Tá bom, beleza. Só que esse prosperar muito, ganhar muito dinheiro, para poder depois ajudar os outros, é um nimbo. Mas por que não começa ao contrário? Por que não começa ao contrário? Por isso que eu falei de fazer bons serviços, né? Criar bons serviços, atender bons produtos. Né? Mas é porque vocês não compreendem. Eu acho que vocês estão com dificuldade de entender. As pessoas que ele quer ajudar são pessoas próximas a ele, como família, como os parentes. O filho, a mulher, o filho, a mulher e o sobrinho. O filho, a mulher, o sobrinho. Fazendo justiça, eu acho que tem essa consciência assim de ir para projetos sociais depois. Como se fosse uma espécie de redenção. Sim. Eu ganho dinheiro a qualquer custo
E aí depois eu vou fazer caridade, porque isso vai me satisfazer de alguma forma. A placa minha culpa. Eu acho que é mais por aí. A placa minha... Igual você dá um dinheiro no sinal, né? Sim. Eu tô no carro com ar-condicionado, o outro se escalpelando lá de fora e você dá um dinheirinho e pronto. Aí, né? voltando para a questão até bíblica um pouco, é você pegar a história da jovem que deu apenas 2 moedas e daquele que deu riquezas. E o Senhor viúva, pergunta, né? da viúva, desculpa. Da viúva que deu 2 moedas e aquele que deu a riqueza. E o Senhor perguntou para os discípulos. Deu a sobra, né? Eles deram o que sobrou. Então, será que de fato os empresários de hoje, não, eu preciso ganhar muito dinheiro, porque quando eu tiver muito dinheiro, que eu já tiver meu carro bom, minha casa boa, minha empresa boa, mas só que aí os funcionários estão sendo pagos mal para que eu vou ajudar a sociedade, para que as pessoas vejam que eu sou empresário bom, mas tem muita gente dentro da minha empresa que está com dificuldade, passando fome, que eu poderia aumentar o então salário a dele. história do celeiro, né? O celeiro cheio e amanheceu morto. O que adianta morto, também? Então, adianta. quando eu tiver, e aí, por que não crescer junto? Porque Sim. eu acho que essa diferença social que a gente vê hoje, essa pobreza que a gente tem visto hoje, para mim é uma coisa insustentável. Eu não sei nem por que não piorou ainda, não deu ruim, feito os meninos falam, porque, gente, é gigante. É gigante a pobreza, as pessoas passando fome, a instabilidade, alguns que comem, mas não sabem se vão ter a próxima refeição, né? Sim. Por que não crescer com todo mundo junto, ao invés de esperar lá na frente agora eu posso. Não, vamos junto, vamos crescer, vamos trazer as pessoas junto para poder continuar. E isso também é um trabalho que a gente faz aqui dentro, que eu trouxe até para vocês, esse livro aqui. Mais um presentinho. É. Essa segunda temporada tá ficando excelente. Estamos ganhando até presentinho. Que é o... Quem é o dono da pobreza? Olha só. Escrito pelo Martin Bush. Esse livro já existia em inglês e Olha espanhol. aqui. E o Instituto Polaris fez a tradução para o português do Brasil, né? Porque tem o português de Portugal. E o Martin Bush é uma pessoa inconformada com a pobreza. Que ele fala que não é que a gente vai diminuir, a gente pode erradicar a pobreza. Acabar. Né? Acabar, não é que é diminuir, é erradicar a pobreza. Sim. E aí ele trabalhava, estudava, ele falava, cara, não é possível, não está dando certo, o que é que está faltando e tal. E ele desenvolveu uma metodologia que chama semáforo. Porque quando a gente fala de pobreza, você automaticamente pensa na questão financeira. Mas existe uma pobreza a pobreza é multidimensional. Sim. Né? Então, você tem uma pobreza de espírito, você pode ter uma pobreza de saúde, você pode ter várias. E não é só financeira. Cultural, né? Não é só financeira. Sim. São várias. Então, ele pegou 6 dimensões diferentes e faz 60 perguntas, são 60 perguntas em 6 dimensões diferentes. Uhum. Mas é a própria família, a própria pessoa que vai responder. Não sou eu que vou responder para você. Sim. Entendeu? Não sou eu que vou olhar e falar, o óculos dele está meio ruim e tal, ele precisa de óculos. Não, é você que vai dizer o que você está ali precisando. E chama semáforo porque ele utiliza a metodologia do semáforo mesmo, vermelho, amarelo e verde. Então, o vermelho vamos supor, pergunta você tem banheiro na sua casa? Aí ele tem o desenho, é super didático, ele tem o desenho dos banheiros, porque, inclusive, ele aplica para pessoas analfabetas, né? Comunidades que as pessoas não sabem ler. E aí a pessoa pega e marca, esse daqui, o meu banheiro é lá na moita. Aí o outro aqui, e até um outro banheiro. Aí a pessoa vai marcando e ele faz um mapa vermelho, amarelo e verde, porque toda pessoa tem alguma coisa que não seja só pobreza também. Né? Então, ele olha ali e fala o que é mais importante para a família, e a família elege 3 pontos que foram dos vermelhos ou amarelo, que é o que mais impacta ela, e que a família se dispõe a melhorar. E como que a família, não sou eu que vou resolver, Sim. Como a família vai resolver isso? Como é que você pode resolver? Tem uma dificuldade aqui de transporte, ou tem uma dificuldade de vacina, que os filhos não estão vacinados, ou eu tenho alguém que é deficiente na família.
E aí, através da mentoria que o Polaris faz, ele encaminha, porque esse projeto é um projeto que já foi desenvolvido no mundo inteiro, na Europa, porque a gente... E aí, de novo, porque a pobreza não é só dos países em desenvolvimento. Os outros, a gente vê o número de suicídio nos países desenvolvidos, quer dizer, falta de sentido. Por exemplo, são índices muito altíssimos, porque falta de sentido, está tudo tão pronto. E aí as pessoas utilizam, desculpa, Gigi, aquela parte que Jesus fala, Elton, pobres sempre tereis contigo. Mas eles esquecem de interpretar o porquê Jesus disse isso. Uma coisa é o termo pobre, outra coisa é o faminto, Não, miserável. é o que o padre Valdeir, que é o conselheiro espiritual da DCE aqui de São Paulo e da Uniapac Brasil, ele fala, pobres sempre tereis. Mas miseráveis não fala. Não fala de miseráveis. A pobreza... E aí, a questão da pobreza, porque a pobreza é multidimensional. Então, não está falando só da pobreza financeira. Está falando da pobreza do espírito, que, de repente, dos apóstolos ali, a gente vê muito, né? Que fala, ai, gente, como vocês são ignorantes, né? Já falei tanto, vocês não conseguem entender. E mesmo falando por parábolas e tudo, né? Então, esse programa é um programa, assim, para desenvolver, porque a gente não... Dentro do Polaris, né, a gente não trabalha com assistencialismo. Porque no assistencialismo, o que a gente entende? Você não tem capacidade de conseguir nada, então eu tenho que te assistir. A gente trabalha com promoção, né? Onde o que eu posso fazer por você agora, que aí entra dentro da subsidiariedade, né? A gente ir até onde o outro não consegue depois. Que eu falo, quando uma criança é pequena, você dá a mão e vai andando com ela. A pessoa, ela vai crescendo, você não fica dando mão para ela andar, ela caminha. Então é isso. Então, quando não tem, a gente vai, ajuda e tal, mas com um foco na promoção, no momento que ela consiga ter o desenvolvimento e caminhar. Essa própria autorresponsabilidade que você citou, ela já é uma provocação para a subsidiariedade se desenvolver, né? Exatamente. Porque o princípio da subsidiariedade, para aqueles que nos acompanham, ele está fundamentado nisso. Eu vou dar um exemplo prático assim, do que eu já vi. Eu fui assessor parlamentar de um vereador em Osasco, que tem essa visão da doutrina social da igreja. E teve um caso que me tocou muito. Chegou um rapaz lá, assim como acontece o tempo inteiro, o Kleber também já atuou na parte parlamentar. Chegou no gabinete do vereador porque ele precisava de um botijão de gás. O cara que precisa de um botijão de gás, ele precisa de algo muito urgente mesmo. Só que não é função institucional do vereador. E aí o vereador sentou para conversar com ele e fazer exatamente isso, um diagnóstico. Quem é você? Onde você mora? Qual é a sua história? O que está acontecendo? Ele foi atrás de um botijão de gás. E derramou a vida dele ali. Para encurtar a história. Ele morava ao lado da casa de um irmão. E aí o vereador perguntou, por que seu irmão não te ajuda? Meu irmão não faz ideia do que eu esteja passando. Teria algum problema de eu ligar para ele? Você me autoriza eu falar com o teu irmão? Autorizo. Tudo bem. Pegou o telefone. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o vereador X. Eu queria falar com você sobre o teu irmão. Ele está aqui na minha frente. Ele precisa de um botijão de gás. Você pode ajudar ele? Pelo amor de Deus, cara, o que está acontecendo? Fala para ele vir aqui, eu vou ajudar ele com a maior alegria e tudo mais. Vem pra cá. E aí depois, no desenrolar, aconteceu, na verdade, uma cura familiar ali, porque apesar da amizade entre os irmãos, tinha uma certa barreira, um certo distanciamento para poder chegar uma certa vergonha, né? Talvez. E aí os dois irmãos ali se ajudaram. E depois disso, até hoje é o deputado Rogério Santos, né, o estadual, e era vereador na época. E aí ele até nos chamou para nos formar nesse sentido ali, a equipe de assessores, né? Olha só o que aconteceu aqui. Né? Aconteceu aqui a aplicação do princípio da subsidiariedade, que é o seguinte, quem está mais próximo, e se possível a própria pessoa, subsidie aquela necessidade. Por quê? Porque na medida que isso acontece, a solidariedade se faz, então os valores cristãos se fortalecem naquele núcleo familiar, na comunidade, no bairro, na cidade, se fortalece. Isso alivia o peso do próprio Estado, então o assistencialismo ele vai ficando
para coisas extremamente emergentes, para coisas extremamente necessárias. E aí a justiça social ela vai se desenhando dessa forma. Não tem como. Agora, daí é exatamente o que você falou. Esse peso que se traz para o Estado, por exemplo, até mesmo para ONGs e tal. Aí eu acho que são várias coisas, né? Primeiro, da responsabilidade social empresarial. Que as empresas têm uma responsabilidade, sim, né, em cuidar o espaço onde ela está instalada. Eu falo muito, sei lá, uma transportadora feito vocês. Vocês têm um impacto na comunidade, né? E crianças que, de repente, estão ali. Então, um cuidado da hora que entra e sai com o caminhão, e de olhar, e de orientar, e de conhecer. Poluição, e que eles saem. Poluição que os caminhões geram. Então, tem... Ou também na parte de conhecer, porque é o que eu falo, quem das empresas conhece quem são as pessoas que trabalham na empresa, quais as necessidades dessa pessoa. Exato. Não é que, quando a gente começa a aplicar isso daqui, é muito interessante porque a gente criou uma cultura muito assistencialista, né, no país, que a gente tem porta de entrada, mas não tem porta de saída. Até por motivos óbvios, né? Pois é. E aí a gente não é por aí que a gente quer realmente dentro da promoção. Então, quando a gente começou a aplicar, a gente via muito assim, a dificuldade financeira. Só que as pessoas não têm educação financeira, elas não sabem. Então, elas mal sabem quanto ganham e muito menos quanto gastam. Sim. Então, se você não tiver uma educação financeira, porque isso já não começa nas escolas, desde pequeno, para as crianças aprenderem a lidar com o dinheiro, a terem responsabilidade do que fazer. Então, muitas empresas têm um espaço ou têm uma verba para alguns cursos e tal. Chama aí uma Serasa, um Sebrae e dá um curso de educação financeira rápido, distribui uma planilha ali que põe na geladeira, né? Cada um vai marcando o que gastou, né? Fui na padaria, comprei uma bala, comprei um pão, vai marcando ali. Você tem uma planilha e fala, poxa, será que eu precisava ter comprado essa bala? Não precisava, olha, se eu não comprar essa bala, no final do mês vai me sobrar tanto. Então, começa a educar isto. E sem, porque, eu preciso ganhar mais. Né? Então, não, cara, você precisa administrar melhor o seu dinheiro, né? Ou dentro que a gente falou também, de uma dificuldade que a família tem, de uma pessoa que tem alguma restrição de mobilidade e tal. O que poderia? Tem tantas campanhas, né, de cadeira de roda, ou você providenciar, abrir um espaço maior, uma porta maior, que a pessoa consiga ter mobilidade dentro da casa. Então, assim, muitas, e não achar, não, isso é responsabilidade do governo. Cara, se nós, empresários, nos unirmos e resolvermos, cara, não vamos ficar dependendo, porque eu falo, se o governo não atrapalhar, já está bom demais. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Vamos aqui nós e vamos ver o que a gente pode fazer e vamos fazer, né? Isso não vai trazer peso, vai responder, porque quando a pessoa se sente enxergada, lógico que a produção é melhor. Né? Quando aqui a gente perguntou aqui, como é que você chama Miguel? Pô, tá me enxergando. Né? Tá vendo que eu existo. Eu estava na Fiesp outro dia, papai foi diretor, eu fui também muito tempo lá na Fiesp, e aí um dia eu fui assinar, o rapaz levou a lista de presença, eu assinei, ele falou, Cavalieri? Eu falei, que você é do Newton Cavalieri? Eu sou filha. Ai, que alegria. Eu fui muito na sua casa levar os papéis para o seu pai assinar. Toda vez que eu chegava lá, ele me perguntava, precisa de alguma coisa? Papai já morreu tem 10 anos. O cara lembrava do papai pelo nome, pelo sobrenome. Quer dizer, porque ele perguntava para ele, você precisa de alguma coisa? Porque ele enxergava a pessoa. Então, a produção dessa pessoa, quer dizer, se não for por amor, por achar que o outro é tão merecedor quanto a gente, que seja por interesse de falar, pô, esse cara vai produzir melhor. A maior referência que eu tenho disso, inclusive eu li em um livro que um executivo escreveu, é São João Paulo II. Né? Aqui ele tem um livro chamado O Papa e o Executivo. Não sei se você já leu esse livro, que é um ex-guarda, um ex-soldado da guarda suíça, que era um dos que ficava responsável ali pela guarda ali do Vaticano. Do Vaticano, da Casa Papal, especificamente, e ele diz que João Paulo II
ele gostava de ter uma rotina muito caseira com eles ali, com as pessoas que trabalhavam na casa papal. E ele gostava de passar as horas, ele evitava falar sobre ele, não gostava muito que as pessoas... de ficar respondendo sobre ele, e ele gostava de passar do tempo que ele tinha ali, ou pouco tempo, ouvindo sobre as pessoas e as famílias deles. E esse empresário, esse soldado, lá da Casa Papal, disse que ele se surpreendeu muito quando na segunda ou terceira vez que o Papa falou com ele, perguntou sobre como estava a mãe e chamou pelo nome. Como está a senhora, né, tal? E ele falou, mas como que o Papa, alguém responsável por bilhões de pessoas, lembra exatamente da minha família, o nome da minha mãe e quer saber como tá? Você vê, para essa pessoa, né, o quanto foi significante isso, né? Eu trabalhei numa época numa comunidade ali no Jaguaré, e aí era muito engraçado, eu estava trabalhando também com as crianças, e elas chegavam e me perguntavam, como é meu nome? Porque era importante para elas, né, que você soubesse. Ela queria saber se você lembrava dela realmente, né? Como é? Oi, tudo bem, não sei o que. Como é meu nome? Então elas tinham esse desejo desse reconhecimento, né? E isso vai crescendo. Na vida a gente também, quando você chega. E aí o papai, mais para frente, acabou tendo degeneração da mácula. E eu falo que eu tive muitos irmãos, mas eu acompanhei muito o papai. Então, dentro da Fiesp, dentro do sindicato, papai foi um dos fundadores do sindicato do Cinicesp, que é de construção pesada, e eu frequentei muito com ele. Então, eu conheci os amigos dele todo, estava sempre ali muito, por isso que eu falo, eu nunca tive problema, porque o meu universo era masculino, cheio de irmão, ainda tinha uma tia que morava aqui em São Paulo, que a gente não tinha família, que tinha 6 filhos. Então eram 6 lá de casa primo. E mais os 6, então eram 12, né? As minhas amigas achavam ótimo, né? Hoje, maravilha, eu preciso ir na sua casa. Cardápio, assim, menu completo. Pode escolher, né? Os mais clarinhos, os mais moreninhos. Né? Era uma festa, né? Então, era uma coisa assim que a gente tem de possibilidade de trabalhar dentro desses espaços com uma percepção humana, né? Que é o propósito da DCE, né? Humanizar as empresas, mas através da inspiração. Né? A gente está num mundo muito polarizado, muito cheio, todo mundo cheio de razão. Você acaba não escutando o outro, porque se o outro vem com um crucifixo, pronto, já sabe. Aí você já taxa, você nem escuta, você não sabe se a conversa é boa, se não é. Então, vamos escutar um pouco mais, vamos tirar essas capas que a gente coloca nas pessoas, né, para poder entender as pessoas e fazer esse trabalho. Não ficar refém de governo, não ficar refém de ideologias. Vamos dentro dos valores e princípios que a gente tem, né, que a gente acredita, e que são, que eu falo, os 10 mandamentos. É um código de ética, gente. Sim. Não roubar, não matar, isso é um código de ética. Por sorte, foram os 10 mandamentos, mas é um código de ética, né? Então, a gente trazer isso para dentro das empresas no dia a dia e dentro desses encontros que a gente fala do Empresa com Valores, é um espaço de apoio para que as pessoas não se corrompam. Sim. Porque quando nós tivemos com o Papa uma vez, ele fez um discurso para a gente muito bonito e tal, mas muito forte, ele falava... que a corrupção é um câncer. E é um câncer mesmo. Isso o Papa Francisco. O Papa Francisco. Sim. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele 2 vezes e eu falo, gente, foi mesmo, foi presente de Deus, porque nós entramos numa sala e eu sou dessa que vou entrando, vou olhando e tal, não sei o quê. Aí entrei e falei, olha, essa cadeira aqui, tá vazia. Vai dar para você, pode sentar. Era na primeira fila e o Papa, quando saiu, veio e me cumprimentou. O pessoal do Chile tinha preparado um álbum de fotografias para ele, da Uniapac do Chile. Gigi, entrega para ele. Veio o álbum. Primeira hora que eu olhei, eu falei, eu vou dar um abraço nele. Aí eu falei, não, o pessoal do protocolo tinha recomendado tanto. Que eu falei, mas esse não é o nosso Papa. O Papa não é de protocolo, né? Mas eu falei, não posso. O pessoal recomendou roupa, não podia isso, não podia aquilo. Eu falei, não, contenha-se, né? Fica quietinha, não
não dá um abraço nele, não. E entregamos, quer dizer, ele tinha essa coisa, mas o primeiro encontro que a gente teve com ele não tinha sido um encontro assim tão bem elaborado. O segundo, nós fomos, apresentamos, falamos, nossa, o segundo aí ele já estava assim, não, porque ainda a gente tem uma percepção da igreja um pouco distorcida do setor empresarial. Sim. Achando que é quem explora e não de oportunidade, não de conquista de dignidade de vida, né? Através da remuneração boa, de um cuidado, de um espaço de trabalho adequado. Isso tudo é que a gente tem que levar em consideração, né? E a igreja enxergar esse setor como setor de oportunidade de melhoria de qualidade de vida. E aproveitando, eu ia falar que a preocupação que ela tocou em 2 pontos para vir pro próximo tema aqui, que é a juventude. Primeiro é a sucessão. Como lidar com essa sucessão com a juventude? E segundo, é a geração Z, as crianças que, como é meu nome, que já estão mais atrevidas. Qual que é essa questão do trabalho com a juventude mesmo, que você encabeça, se você encabeça um trabalho social, um trabalho de formação, já trazendo para esse aspecto corporativo também, né? Além do trabalho social, o trabalho corporativo. Como que é esse trabalho com a juventude? A gente está preparando dentro das nossas empresas, né, da Azamar, a sucessão para a 4ª geração. Então, e aí vocês tocaram num ponto que é assim, da formação, né, de você dar asas para essa nova geração e depois recolher, né? Porque aí já que foi, cara, agora eu não vou voltar não, porque trabalhar com a empresa, eu sou apaixonada por empresa familiar, né? Eu acho que assim é uma oportunidade maravilhosa, você tem os mesmos valores, você tem os mesmos propósitos, então é uma coisa gostosa, mas é um desafio também, porque você deita e acorda dentro da empresa, né? A família, no almoço, de repente, vem aquele assunto. Pô, almoço do domingo, vocês não têm... Para quem está dentro da empresa, às vezes não é tão pesado. Mas para os que estão junto, né? Maridos e mulheres, né? Pô, isso eu não entendo nada, eu não quero conversar desse assunto e tal. Então, você fazer essa separação, né, do que é empresa, do que é dos ambientes, não é tão fácil. Mas, por outro lado, você carrega para dentro da empresa esses valores e essa formação da 4ª geração. Então, que nós estamos preparando, né? Então, o que a gente faz? A gente também se inspira em outras empresas. Como foi a governança? Como é que vocês fizeram a sucessão? Nós já tivemos um processo de sucessão. Quando você falou de regra, a gente tinha as regras muito bem estabelecidas. E como nós somos muitos, tem que ser. Não tem espaço para todo mundo, né? Você é acionista, sim, mas para trabalhar, não. Mas tem uma coisa, e foi difícil lidar com isso mesmo, que eu falava, pô, eu queria trabalhar, eu tenho capacidade, eu posso. E a gente teve que estabelecer regras de que não. E eu falava que o Soares, que era da minha mãe, né? No final, eu acabei ficando só com o cavalheiro do papai, mas ainda casei. E o meu marido tem o sobrenome da minha mãe de solteira. Então, eu falei, pô, eu não vou poder trabalhar nessa empresa nunca. Porque eu tenho 2 vezes. Eu fui, voltei, agora fui de novo. Então, né? Que era Gonçalves Soares, que era o sobrenome da minha mãe de solteira. Então, como é que a gente faz para ser atraente, né? Que essas pessoas vão, melhorem as suas competências em outras empresas, tenham esse relacionamento, mas que a empresa seja tão atraente que ela queira voltar depois para contribuir com isso. E a empresa estar por trás ali aberta para isso também, com uma seleção adequada, entendeu? Não é porque eu quero... E nem nesse sentido que você falou, não, você tem que vir trabalhar na empresa. A gente tem exemplos aí de muitas empresas que o pai falou, não, tá bom, você não precisa. E aí você profissionaliza a empresa. Então, tem muitas maneiras de você administrar. Não é fácil, tem muito conhecimento, tem muita bibliografia, mas vale a pena. A empresa familiar é sensacional. E dentro dos jovens, né, no geral, a gente tem dentro da DCE também um projeto com jovens, né? Tem a DCE Jovem. E um dos programas que a gente estabeleceu agora é um intercâmbio entre os jovens
que fazem parte da DCE ou de filhos de associados da Uniapac no mundo. Então, a gente está para receber aí, estamos organizando, eu lancei esse projeto, organizamos todo e tal. Não é um estágio remunerado, é um estágio de conhecimento, de relacionamento, um estágio curto, então, de até um mês. E o jovem, a gente está acertando que venha um jovem do Chile para ficar aqui no Brasil. E ele falou, não, quero ficar em Minas Gerais. Então, a proposta é o seguinte, ele vem, ele vai virar o sombra de um CEO, de um empresário, de um líder, numa empresa que faz parte da DCE ou que a DCE encaminha, e se ele quiser, ele pode ficar na casa de uma família da DCE, então ele não tem custo, ele tem custo da passagem, vista, essas coisas, e a família acolhe tudo. Então, para conhecer como é empreender com valores. Né? Porque é muito mais fácil você começar com valores do que lá na frente você ter que fazer a volta para consertar. Né? Talvez seja o caminho mais efetivo para que você forme uma nova geração. Sem dúvida. De empresários. Porque é com exemplo prático, que é com vivência, né? Com a vivência mesmo. Né? E eu acho que dentro das famílias também, da gente ter esse cuidado, né? De atenção com os filhos. Porque, gente, às vezes eu vou num restaurante que eu falei, não sei nem por que vieram, né? Pede a comida e fica em casa mesmo, que deve ficar até mais barato. Cada um no celular. O pai no celular, a mãe no celular e as crianças todas em celular. Então, poxa, cadê aquele momento, né? E quando a gente aplica essa pesquisa, muitas vezes fala, eu não tenho tempo em família. Sim. Aí fala, não tem tempo em família? Mas então vamos aqui, vamos ver como é que é o seu dia, né? Sim. E aí olha quanto tempo você tem de celular. Esse tempo de celular, será que você não poderia ter com a família? Jogo de tabuleiro, que ninguém nem tem mais, nem sabe o que é. Então, verdade. E a gente trouxe uma coisa que é bem marcante e polêmica. E eu explico. Atenção. É, polêmica. Porque eu vejo grandes empresários batendo no peito e falando assim, eu não tenho um parente trabalhando comigo. Porque parente trabalhando comigo não tenho. Dá muita dor de cabeça, quer explorar, confunde as coisas, eu não tenho. E de alto gabarito, com mais de 50 empresas ganhando milhões. E aí você vê a Gigi que tem uma família tradicionalíssima, com não só poder aquisitivo, mas um conhecimento, falando com uma tranquilidade, falando assim, é maravilhoso trabalhar. O poder aquisitivo eu não sei muito, nós somos muitos, né? Então, as empresas também tiveram que se reinventar muito, né? Sim. A gente foi por vários segmentos, Sim. né? Depois, hoje a gente está mais na área de estrutura metálica. Mas quando você fala o nome... De Azamar? Pois é, mas é a origem, mas você vê, são quase 100 anos, e hoje nós somos quase 300, então é muita gente. Então, nós tivemos data center, tivemos distribuidora de combustível, hoje estamos com a Codem Metform, que é de estrutura metálica, para grandes estruturas metálicas, com a parte de loteamento, e aí a gente vai tentando, energia, né? Para onde que nós vamos, né? Feito vocês, para onde que nós vamos? O que é melhor, né? Vamos para a área de segmento de alimentação, de suplemento. Vamos para suplementação. Pois é, de suplemento. Né? Ela tocou num ponto, não tem como mais fugir, né? Levantei a bola. Levantou a bola, não tem como mais fugir. A Gigi falou de suplemento e olhou para o lado, porque ela tá falando do nosso queridinho e do nosso patrocinador, Quick Power. Para você que não conhece o Quick Power é um suplemento alimentar com efeito energético. Kleber, é um pré-treino? Não, ele é um suplemento alimentar. Mas as pessoas utilizam como pré-treino? Sim. Por quê? Porque dentro da sua composição também tem cafeína e taurina. Mas diferente de você ter aquele efeito rebote do pré-treino, que você dá aquele pico de energia 1 hora e depois acaba, não. Aqui nós temos uma nanotecnologia chamada Time Release, que ela vai soltando conforme o seu corpo vai precisando. E detalhe, são 12 tipos de vitaminas e minerais. É um produto que tem 0 açúcar e o corante 0 também. Esse daqui é de Pink Lemonade, ele é rosa. E como que é feito, Kleber, para descolorir? Sim, a base de fruta e alimentação. Então, é um produto de uso diário que te dá aquela energia para você treinar e te dá aquela suplementada, né, meu amigo? Eu vou te dizer que o nosso mercado familiar é um grande mercado, porque nós temos um dos primos, é um dos campeões de Ironman.
Pois Olha é. que legal. É. E, inclusive, nós temos, dentro do nosso episódio, inclusive você já pode compartilhar esse episódio, fazer a sua inscrição no canal. Nós temos um episódio de um Ironman também, campeão mundial, que inclusive mora na cidade de Carapicuíba. Ele foi campeão mundial agora de novo. Olha. É de inclusive- uma... Fudax Man, uma coisa assim, É né? uma coisa. São 5 dias de prova. Três vezes o Ironman? 3 vezes o Ironman. Ele nada não sei quantos quilômetros, essa- pedala, enfim. A primeira vez que ele viu nós falando um pouquinho do Quick Power, aí eu falei assim, cara, vamos ver se o produto é bom mesmo. Testa. Eu falei assim, esse cara vai demorar uns 20 dias, porque ele toma mais de 30 suplementos por dia até entrar no organismo dele. No outro dia ele já me ligou. Amigo, que produto é esse? Vamos conversar. Inclusive a Quick Power fez um patrocínio para ele, né? Ajudou ele com material esportivo, mas deu aí a suplementação para ele ir para a prova. E detalhe, olha que bacana. Dentro da prova tinha a masculina e a feminina. E ele tinha uma moça que estava querendo desistir. Falou, eu vou desistir. Ele falou, não desiste não. Toma esse suplemento aqui. Além da moça não desistir da prova, ela ganhou mais 3 posições. Então, assim, realmente é um produto que entrega bastante. E que é legal que a gente se identificou muito. Primeiro, ouvindo sobre a história do produto, é esse cuidado com a pessoa, né? Que conecta muito com os nossos valores. O tema de hoje, né? Porque, porque é o seguinte, a gente tem uma marca líder global de isotérmico que está proibida e até restrita em algumas localidades da Europa. Por quê? Porque, para surpresa de 0 pessoas, né, foi comprovado com estudos técnicos que tem derivados de petróleo nos corantes. Então tem muita coisa na indústria que parece que é, mas não é, alimentícia né? que parece que é, mas não é. Né? Então é uma coisa que deveria servir à saúde, mas é o contrário. E aí é um produto que ele tem toda uma preocupação com todos esses detalhes. Eu devia ter conhecido isso antes, porque a gente fez uma prova de 72 quilômetros uma vez de revezamento. Calma, de revezamento. Muita calma nessa hora. Que é Bertioga Maresias. Olha que legal. E foi muito bacana, porque a gente fez meio em família, né? Mas vamos escrever. Mas nunca é tarde, o produto tá aí. Mas é não só para performance física. Então, a gente tem usando no escritório, né? Por exemplo, a gente que trabalha muito dia a dia, com criatividade, né? com desenvolvimento de soluções, gestão de equipe. Tem gente usando para ajudar na performance nos estudos. Tem gente que utiliza para usar na performance no que se diz respeito... Inclusive, onde nós estamos gravando aqui, no programa anterior, nós presenteamos um pessoal que trabalha aqui ao redor. E aí nós chegamos para gravar hoje. A primeira coisa que a pessoa me viu, ela já levantou o Quick Power. Vem aqui. Muito bom. Aí eu falei assim, oi, que foi? Ela, muito obrigado. Eu falei, por quê? Você gostou do produto? Conta, né? Rapaz, isso daqui aumentou a minha performance produtiva no trabalho, assim, grande. Eu falei, olha que bacana, que legal. Parabéns. Ela falou assim, parabéns não, eu quero saber se você vai me dar cupom de desconto porque eu quero comprar mais. É um produto gostoso de vender, é muito bom. Sim, porque você sabe que... O custo-benefício é bom. O custo-benefício é bom. É isso. Eu queria, só antes da gente encaminhar para os finalmente, a gente estava falando do Papa Francisco, eu queria que você desse uma pincelada sobre o que é a economia de Francisco. Acho que dá para depois a gente marcar um episódio só sobre isso. Inclusive, nós tivemos o Matheus Machado, que é o líder da DCE Jovem aqui no Brasil. Ele era responsável por uma das vilas, porque o Papa Francisco... foi uma sacada muito boa, né, do Papa Francisco de preparar essa economia de Francisco. E ele era responsável pela parte de finanças. Sim. E ele que coordenou... Inclusive, eu adicionei o Matheus essa semana no LinkedIn. Então. Aí vocês podem chamá-lo aqui também para poder... a gente vai convidar. Ele que coordenou essa vila da parte de finanças e economia. E eu acho que foi assim também providencial, porque na época que era para ser, veio o Covid, né? E foi postergado. Então, teve todo aquele mais tempo para preparar e muitos encontros virtuais. Sim. Nós mesmos da Uniapac, da DCE, promovemos encontros com os países de língua portuguesa.
Porque na África você tem Portugal e tal, e cada um no seu canto, falando sobre a economia de Francisco e o quanto que isso podia impactar em cada país. Gente, foi um negócio espetacular, porque aí o pessoal, quer dizer, ao mesmo tempo que espetacular, de chorar, né? Porque a realidade do pessoal da África era uma coisa assim, e quase todos que apresentavam tinham alguma ligação com a igreja. Quase todos. Então, quando fala da igreja também, muitas vezes as pessoas falam, a igreja é rica. Cara, a igreja faz um trabalho que, se não fizesse, o mundo sim seria pobre. Né? Na parte de cultura, os hospitais, as Santa Casas, né? Tudo, a arte, né? Quanto de arte que tem nas igrejas e do acolhimento mesmo. E dessas missões que tem. Eram missões que tinham na África, das crianças completas. Eu tive a oportunidade de ir à Costa do Marfim fazer uma apresentação. Gente, quando eu cheguei, eu falava, cara, isso, viu como a gente está bem? Viu como a gente melhorou? Cara, eu nunca tinha ido lá, né? Mas eu imagino como é que era antes, porque era muito pobre ainda. E aí, a comparação que eu fazia, eu que não passo aquela necessidade que eles passam, graças a Deus, é um privilégio, né? Porque nasci numa família, né, que tem uma condição melhor, né? Sim. Mas não foi mérito meu, né? Era deles, né? E esse legado todo que a gente tem. E eu falava, cara, como é que é você, os Estados Unidos, imaginar os Estados Unidos que tem tanta riqueza, né, nesse lugar tão pobre? O que será? Como é que a gente poderia... E aí eu fazia um paralelo assim, que deveria ser essa mesma sensação que as pessoas têm para a gente. Entendeu? Como é que é? Por que você não pode fazer mais por mim que não tenho? Então, eu acho que isso chama a gente a pensar, e aí esse acho que foi o grande mérito da economia de Francisco, de chamar a atenção dos jovens para uma economia de sustentabilidade, de acolhimento e da responsabilidade dos jovens, sabe? Porque é muito fácil, e mesmo dentro das empresas, a gente faz um trabalho forte com as empresas de trazer esses jovens para conhecer a realidade, mas mais que conhecer a realidade, porque mesmo às vezes eu vejo alguns colégios fazendo, né? Vamos lá, vamos pintar um final de semana, pintar as casas e tal. Cara, mas não é aquela realidade. Árvores, né? Não, e não é, sabe? Porque quando eles chegam lá, já está tudo arrumadinho, está limpinho e tal, não sei o quê. E não tem. E eu fui numa das comunidades, eu fui antes e depois. A comunidade era muito pobre, muito ruim. No morro, a água corria de si e tal. Aí, quando chovia muito, a água aqui, que tudo cai para o córrego, lógico, né? Sim. Começava a subir e começava a refluir dentro das casas. Então, refluía dentro dessa e tal, não sei o quê. Bom, veio um projeto e resolveu arrumar e tal, fazer não sei o quê. Aí eu voltei depois que já tinham arrumado e feito. E aí, conversando, falei, pois é, sabe... Nós temos muita dificuldade aqui porque ninguém ajuda a fazer nada, ninguém preserva. Aqui, para fazer aqui o canteiro da pracinha que tem ali, a gente não consegue. É deles mesmos. Os brinquedos estão todos detonados. Vocês envolveram a comunidade no projeto? Ou vocês chegaram e falaram, o que você está precisando? Você está precisando de óculos. Não, eu não quero óculos. Vocês chamaram a comunidade para sentar junto com vocês e desenvolver um projeto e botar responsabilidade neles. Enquanto eu estava lá visitando, o que tinha de cachorro, um monte de cachorro, e um monte de cocô de cachorro, e as crianças brincando em volta do cocô de cachorro. Então, eles não conseguiram preparar e desenvolver, e, de novo, a gente entra no assistencialismo. Entendeu? Porque eles não criaram vínculo com aquilo, eles não melhoraram, eles não tinham... Aquilo não fazia parte do projeto de vida deles. Nada. Então, a economia de Francisco é um conjunto de conceitos, é um projeto estruturado... São as vilas de vários setores, né? E que eles se reuniram para cada um, qual a vila que você se identifica. Então, de novo, a sabedoria do Papa Francisco de perceber... O que é? Não, você tem que fazer parte dessa vila. Não. Qual vila que você se identifica melhor? E você, que pode ser que a sua formação seja na área de economia, mas não é a vila que você mais se identifica. Você se identifica com a vila da saúde. Sim. E aí você vai lá na vila da saúde e vamos pensar juntos o que a gente pode, como jovens, com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento que a gente tem, o que a gente pode fazer para melhorar
primeiro, enxergar que existe essa pobreza, que muitas vezes o pessoal fala, porque ainda hoje eu vi no rádio, o número de carros blindados aumentou violentamente, né? De carros semi-usados, porque os novos são tão caros que não conseguem blindar. Então, aí eu falei, poxa vida, o que adianta? Um dia eu estava vendo lá, o cara falou, não, porque blinda que não sei o quê. Eu falei, pois é, só que uma hora você tem que sair do seu carro blindado. E a hora que você sair, essa pessoa vai entrar no seu carro blindado e ela vai estar blindada. Né? Então, você está promovendo a arma para ela, igual as Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos, treinaram os caras para ir lá derrubar as Torres Gêmeas. Então, por que a gente não olha, a gente não tem, antes de ter que comprar um carro blindado, né, a gente não olha o que a gente pode fazer para eu não precisar blindar. Esse dinheiro que eu estou pagando para blindar o carro, o que eu posso desenvolver, né, para melhorar? Vocês desenvolveram aqui um suplemento bacana. O que a gente pode? Entendeu? Que você podia falar, não, você tem que fazer. Não, cara, vamos pensar uma maneira que a gente possa, uma maneira que envolva. Pô, foi bacana, o sabor é bom, não tem contraindicação, não usa petróleo. Sabe, o que nós, com esse dinheiro que a gente às vezes põe, cerca, blinda, alarme, não sei o quê, em vez disso, vamos investir na educação, vamos investir na parte de formação, né? O pessoal fala de professor. Cara, muitos professores não têm para eles. Como é que eles vão dar aula? Eles não têm nem para eles, né? Então, como é que a gente pode, juntos, né? Porque eu acho que tem muita gente fazendo, mas nós não estamos organizados. Sim. Todo mundo que você fala faz alguma coisa. E por que não melhora? Porque nós não estamos organizados. O crime é organizado. Sim. E por isso que eles conseguem fazer tanta coisa. Tanto, né? Então, que a gente possa pegar esse exemplo, né, que é do mal, para aplicar no bem e ter aí empresas, famílias, né, sustentáveis, né, com valores, embasado nos valores, que a gente possa deixar um legado melhor para a próxima geração. É isso. É isso. Como você falou de legado e próxima geração, diga pra gente aí nesses minutos finais que nós temos a sua visão de futuro. Então, a visão de futuro, eu sou otimista, né? Eu sou do pessoal, na época até um primo meu falou, olha, se você vier, vamos conversar só de coisas boas. Eu falei, não, eu consigo pegar as coisas ruins e falar, olha, podemos melhorar isso daqui. Então, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem tantos benefícios aí da inteligência artificial que eu não acho que vai tirar lugar de ninguém. A gente precisa aprender, mesmo porque, se você não fizer a pergunta bem feita, ela não vai te responder adequadamente, né? Eu tenho uma filha que mora na Austrália e foi fazer um doutorado em inteligência artificial aplicada na educação. Então, como é que a inteligência artificial pode ajudar? Então, o que a gente tem aqui e que a gente pode utilizar para que o mundo seja melhor, mas que seja com oportunidades iguais para todos, né? Que não seja só para meia dúzia, que às vezes eu vou nos lugares, consigo resolver e falar, consegui, então tá bom. Não tá bom. Porque eu consegui, porque eu tive educação, porque eu sei falar, porque eu sei me virar. E a pessoa ali que não sabe, né? Como é que ela vai conseguir? Então, que seja para todo mundo, que as coisas tenham, as oportunidades sejam iguais, que a gente possa ter um sistema de saúde, um sistema de educação, um sistema de segurança igual para todo mundo, não para meia dúzia, porque isso não vai dar certo. Então, eu acho que o futuro a nós pertence, né? E a gente ainda tem, como meu neto falou que eu vou ver até 100 anos, eu ainda tenho bastante tempo, né? E que a gente possa aí contribuir, né, e somando, né, não dividindo, mas cada vez somando mais com toda a diversidade que a gente tem. É isso aí. O que você achou dessa aula de hoje, Biscola? Não, aula não, pelo amor de Deus. Essa aula foi inspiradora. Não. Aula não, uma partilha, né? Uma partilha. A nossa partilha, né? Foi uma partilha melhor. E é isso aponta que, modéstia à parte, acho que nós estamos num bom caminho. Tem muita coisa para fazer, tem muita gente para a gente encontrar, porque, como diz a palavra, nós precisamos pedir ao dono da MESC que mande mais operários, porque essa é uma causa bastante árdua, mas, assim como a Gigi acabou de falar, eu decido ser um otimista. Eu acho que em alguns momentos da minha vida, acho que sobretudo depois dessa crise que a gente passou sanitária aí, eu me deixei levar um pouco sobre uma questão pessimista,
pensando, imaginando, olha, daqui para frente vai ser só pior, mas acho que Deus providencialmente tem me colocado situações, pessoas, projetos como esses projetos que nós estamos, negócios que estão me fazendo pensar nisso, né? Daqui para frente é coisa melhor. Nós temos possibilidades, nós temos cada vez mais o recurso. Cristão é a esperança, é o símbolo da esperança, né? Que eu falo, teve a cruz, mas depois teve a luz, né? Nós não paramos, Cristo não parou na cruz, ele foi para a luz. Mas até em meio ao cristianismo, acho que tem uma certa ilusão de dizer, olha, o mundão vai agora só piorar e a gente tem que estar aqui na nossa redoma. Mas é exatamente isso que você está falando. O mundo precisa de uma resposta. E quem tem essa resposta no coração, na consciência e nos lábios somos nós. Então vamos construir, vamos fazer, vamos anunciar. Sem a prepotência. Isso, sem a prepotência. A minha esposa sempre brinca comigo. Brinca não, às vezes ela fala sério. Falo, mas não tem um assunto que eu falo que você não queira puxar pro positivo. Tudo que eu comento para você quer puxar pro positivo e tal. Você tem que entender como que tá o mundo e tal. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, tá, vamos lá, vamos fazer um exercício rápido aqui. Qual que é o seu sentimento quando você fica pelo menos 30 minutos pensando só em coisas negativas, o que de ruim pode acontecer com você, comigo, com os nossos filhos? Qual que é o sentimento? Vamos fazer o exercício. Vamos lá que o nosso filho está passando ali agora e alguém sequestre ele. Aí comecei. Ela começou a passar mal. Eu falei assim, esse é o sentimento, né? Agora vamos fazer o inverso. Vamos ficar 30 minutos agora falando sobre o quanto o nosso filho ele ganhou diversas conquistas, tanto no esporte no serviço dele, virou um executivo, ele foi para outro país fazer intercâmbio, ele melhorou, você está bem sucedido agora, tem saúde, eu também bem sucedido, a gente viajando em família, curtindo, e ficamos 30 minutos falando sobre coisa boa. Eu falei, qual foi o seu melhor sentimento? Aí ela falou assim, o segundo, claro. Falei assim, então, é isso que eu peço ao Senhor todos os dias quando eu acordo. Entendo a realidade, entendo as dificuldades. Tem muita demanda, me dê a sabedoria para fazer isso, mas eu quero focar nas coisas mais positivas. As pessoas elas me trazem aquilo que é negativo, eu tento compreender e falo assim, como transformar isso em positivo. Exato. E aí até na questão vamos falar agora do business junto com o mundo empreendedor dos cristãos e católico, que é a nossa doutrina aqui, de nós três aqui na mesa. Como que eu posso melhorar a vida do meu irmão católico para que ele faça um negócio baseado na sã doutrina social, para que ele melhore a vida do irmão, para que ele compartilhe o que o irmão tem de melhor e eu também possa compartilhar o que eu tenho de melhor e juntos a gente poder ajudar o maior número de pessoas. Essa é a nossa missão. Agora, foi o que a gente teve no último retiro da DCE, que a gente faz um retiro anual também em Aparecida, que era assim, levanta-te, que era de Jonas, né? E várias vezes, Jonas é o menor que tem, são 4 capítulos só, e levanta-te. Então, levanta-te, né? Vamos nos levantar e partir para a ação, porque de diagnóstico nós já estamos aí cheios, né? Papai falava muito isso, né? O que fazer? Então, tem muito que ser feito, nós somos muitos e vamos nos identificar e somar, tirar a vaidade, né? E realmente fazer a coisa pelo propósito, fazer pelo que é e não por aquilo. Quem é que vai sair bonito na foto, sim, né? Sim. Aí é a vaidade que vai entrar. Se você está fazendo pelo propósito, pela necessidade, você não importa. Vamos lá, vamos fazer, vamos em frente. Por isso que eu falo, as empresas se unirem, a igreja está junto. E a igreja, quando eu falo, nós somos várias igrejas. Eu tenho amigos judeus, eu tenho amigos de tudo quanto é tipo. Porque o pessoal fala, gente, é o caminho do meio, é onde a gente encontra e não onde a gente diverge. Exato. Então vamos ao encontro, né? Para melhorar e para ter um mundo melhor, porque trabalho tem de monte. Sim. Então levanta-te, levanta-te, vamos. Gigi, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e aprender também com vocês e ver esse trabalho que vocês vêm fazendo de divulgação, porque foi o que a gente falou lá no começo.
muitas vezes as pessoas não fazem, não é por mal, é porque elas não têm conhecimento. Sim. Então, que esse conhecimento, esse chamado, chegue a todos para que as pessoas realmente se envolvam e que a gente consiga ter um mundo aí dentro dessa economia proposta por Francisco. É isso. Obrigado, Gigi, pelo seu sim. Tenho certeza que a sua agenda ela é bem cheia em questão questão de trabalho com a empresa, trabalho social, com a família, enfim. E você nos deu a honra de separar aí 1 horinha do seu tempo para a gente aprender um pouco mais aqui e compartilhar nessa mesa. Então, obrigado pelo sim que você deu ao Legando Podcast. É isso, e você que nos acompanha aqui, ó, nos ajude a dar eco a essas histórias, a esse legado, a todo esse conhecimento. Compartilha, dá um joinha aí, manda para as pessoas que você conhece, se inscreve no nosso canal e nos ajude. É isso que nós precisamos da tua parte para que a gente possa levar para mais e mais pessoas essa mensagem. Levanta-te, né? Levanta-te. Levanta-te e também, se você tem a oportunidade e quer que nós, o Legando Podcast, seja um propagador da sua marca, nós temos aí alguns planos, entre em contato com a gente, você pode ser um dos nossos patrocinadores e ter o seu produto sendo divulgado aqui e dando mais eco à sua empresa. Então, se você quer também ser um patrocinador do Legando Podcast, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais aí, deixa um direct lá e vai ser um prazer aqui anunciar a sua empresa aqui no Legando Podcast. Eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.